Chapecó. Chapecó, minha gente, tem muitos prédios e muitas obras. Você já percebeu? Quando a gente roda por Chapecó, e eu percebo isso com as pessoas que vêm de fora, meus familiares, meus amigos que vêm de fora, e passam por Chapecó e a gente sai dar uma olhada na cidade e eles sempre dizem, meu Deus, Chapecó é um canteiro de obras. Chapecó é um canteiro de obras. A gente que também diariamente roda pela cidade, eu tenho orgulho de dizer isso, sabe? Eu sinto orgulho de dizer isso. Não sou chapecoense, sou caçadorense de nascimento, mas como aqui estou há bons anos, eu tenho de dizer que eu tenho orgulho da minha terra e desta terra que me adotou e eu adotei também para a minha vida. Então eu digo que eu tenho orgulho de dizer, não, realmente a nossa grande Chapecó cresce a cada dia. E daí a gente roda com os carros de reportagem, faz uma matéria aqui, faz outra lá, conhece pessoas, é uma profissão abençoada que eu agradeço a Deus todo dia. E você chega, hoje tem um começo de um loteamento. Amanhã já tem rua asfaltada, depois da manhã já tem água, depois da manhã tem iluminação pública, e dali mais uns meses começa a primeira casa, você passa 90 dias depois, já está cheio. Tem casa já pronta, tem casa sendo construída, tem fundação sendo feita, é impressionante. É impressionante. Aí você passa numa esquina, aqui tinha a casa do fulano, o Jair que conhece muita gente que há 50 anos roda por Chapecó, ele passa às vezes por alguma esquina e diz assim para mim, ô Prado, aqui morava fulano, conhece fulano? Sim, conheço, pois é, aqui morava o pai dele e estão desmanchando a casa e dali passa uma semana, já tem tapume e sai mais um prédio. O que mostra? O desenvolvimento da construção civil, o setor imobiliário que não para, né? E paralelo a isso, o pessoal faz o quê? Adequação. Obras que foram construídas em 1995, em 1990, em 1980, em 1960. Hoje está precisando de adequação. O que era permitido na construção naquele tempo, do tijolo maciço, tijolo deitado, parede de 30 centímetros de largura, hoje mudou muito. Como mudou? A acessibilidade, mudou a forma dos banheiros, dos elevadores, dos itens de segurança, do formato das escadas. E são essas unidades antigas que estão passando por adequações e também chamam a atenção aqui em Chapecó. Quem fiscaliza tudo isso são os bombeiros, num primeiro trabalho. Depois tem os engenheiros, os fiscais de obras e tudo mais. Nós temos uma reportagem para falar sobre isso. Edificações antigas, reformas e adequação com a atual legislação. A reportagem é dele, Felipe Felipex e Roberto Bortolanza. Quando você olha aqui, já não enche o olho, já não te enche de orgulho de dizer que aqui é a capital do Oeste? Temos que olhar as coisas boas da nossa vida também, gente. Põe no ar aqui. No centro de Chapecó não é difícil encontrar obras antigas, prédios construídos há mais de 50 anos e que hoje não atendem mais às normas de segurança necessárias. Essas obras antigas, normalmente, elas estão em desacordo com o sistema de saídas de emergência. Principalmente a questão das escadas, largura de escadas, degraus em leque, que hoje em dia não é permitido, adequação de guarda-corpo, corrimão. Essas são os principais problemas, né, das edificações antigas com relação às normas vigentes hoje. Exemplos aí de grandes incêndios que aconteceram aí no Brasil no passado, em São Paulo. O principal problema nesses incêndios foi a saída de emergência. Então não tinha um sistema de saída de uma rota de fuga adequada para que a pessoa possa evacuar a edificação de forma rápida, segura, numa situação de incêndio. Chapecó continua crescendo e na região central esse crescimento é vertical. Prédios novos que já nascem dentro dos padrões atuais. Mas obras antigas como essa, na esquina da Barão do Rio Branco com a Getúlio Vargas, também estão se renovando. Aqui vai ter uma nova fachada, mais moderna. Uma dificuldade nessas adequações é que em prédios mais antigos não se pode mexer muito na parte estrutural. Nesse prédio aqui, por exemplo, no centro da cidade de Chapecó, a escada de acesso era no outro lado, mas eles precisaram fazer um elevador aqui, na parte da frente do prédio. Todas as pessoas que entrarem por aqui pelo elevador vão entrar por esse lado e nos outros andares a saída vai ser pelo lado de lá. O mais importante que nós precisamos aqui é adequar para a acessibilidade, que era um prédio antigo, só com escada e várias salas comerciais em cima. Então nós
precisávamos fazer um acesso com elevador. Por causa da estrutura do prédio, ele tem uma caixa d'água pequenininha lá em cima, né? Nós vamos agora botar em cima do elevador, vamos botar o que o bombeiro vai pedindo, em torno de uns 10 mil litros de água, vamos colocar em cima e vai melhorar, então, também essa parte de segurança de incêndio também. E são muitas obras assim em Chapecó. Paulo, que trabalha com reformas, sabe bem do desafio de adequar uma obra como essa. Muito trabalho, né? O bom é começar do zero, né? Mas tem que fazer, né? Hoje essas adequações que é preciso, né? Tem que ser feita e estamos aí para fazer, né? O prédio do CPC, o Centro Profissional Chapecó, por exemplo, está passando por essas modificações. Para as construções anteriores a novembro de 2013, o prazo é de 5 anos. Já as mais recentes, de 2013 até hoje, têm 6 meses para as adaptações, a contar da notificação dos bombeiros. Quem não cumpre as normas pode ser multado e os valores variam de R$200 a R$10 mil. Mas tudo isso é para trazer mais segurança e denúncias podem e devem ser feitas pelo site dos bombeiros, o www.cbm.sc.gov.br, na aba Ouvidoria, ou também no telefone 49 249 7640, ou direto na seção de atividades técnicas dos bombeiros de Chapecó, anexa ao mercado público da cidade. As edificações da cidade devem ter com o Corpo de Bombeiros um projeto preventivo contra incêndio aprovado, um atestado de habite e anualmente ser renovado o atestado de funcionamento. Então, se a pessoa sabe de alguma obra que não tem um projeto aprovado e está em andamento essa obra, ela pode ser objeto de denúncia. Ou qualquer outra edificação que a pessoa identifique alguma questão de grave risco ou observa que não tem os sistemas exigidos pelo bombeiro, ela pode também fazer uma denúncia. Eu acredito que o pessoal tem que estar sempre muito bem atento, porque de repente você está fazendo um troço meio sem projeto, meio clandestino, meio do seu jeito. Tome cuidado, porque se ali durante a obra ocorrer algum tipo de acidente, gente, depois dá uma dor de cabeça, dá uma confusão. Então é melhor estar atento aos detalhes. Eu sempre digo aqui no Balanço, o detalhe faz a diferença. Então vamos procurar fazer pelo certo. Ô Pradão, mas o certo custa muito caro. Custa, irmão. Eu digo pra você que custa. Custa caro pra caramba. Só que aí você tem que fazer um pouco do teu juízo de valor. Custa caro aquele momento e você está resguardado de muitos outros problemas que podem advir, como podem não advir. Só que se ocorrer, você está salvaguardado proporcionalmente do que se de repente você arriscar tudo. É preferível arriscar 30% e guardar 70% do que arriscar os 100%. Bom, mas aí cada um faz da maneira que acha correto, é a liberdade de cada um. A gente sempre procura orientar no Balanço, porque aqui não tem dono da verdade. A gente vai atrás da informação, o que o povo nos diz na rua, o que o povo está perguntando, e a gente procura esclarecer para que dúvidas não existam, né? E mesmo assim sempre tem um ou outro questionamento que você pode procurar também os profissionais habilitados, bombeiros, engenheiros, arquitetos e tudo mais.